O caso de hoje vai falar sobre um desaparecimento que aconteceu na década de 80, na Espanha, de um garoto de apenas 10 anos chamado Juan Gomes. O desaparecimento aconteceu depois de um acidente numa estrada e as condições que envolvem o acidente e também o desaparecimento é um mistério tão grande que por mais de 4 décadas nenhuma pista do Juan foi encontrada. Olá, misteriosos! Se você for novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para receber notificação sempre que um novo caso for lançado, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário também, porque são com essas ações que a plataforma entende que os vídeos que eu trago para vocês são bacanas e assim eles propagam o vídeo para mais pessoas. Adiciona a gente também nas redes sociais, é só procurar por @arquivomistério, e para aqueles que não estão recebendo notificação da plataforma quando eu lanço um novo caso aqui, é só adicionar a gente no grupo do Telegram, que sempre que um caso é lançado aqui, eu lanço o link diretamente lá para vocês. Fechado? Recados dados, vamos pro caso de hoje. Andreas Martinez era um motorista de caminhão que, em 1986, vivia no sul da Espanha, numa pequena cidade chamada Múrcia. Ele era casado com Carmen Gomes e, juntos, eles tinham um filho chamado Juan Pedro Martinez Gomes, de 10 anos de idade. Juan era conhecido por ser um bom garoto, prestava atenção nas aulas e tirava sempre boas notas. Como filho único, ele era adorado por toda a família. Tinha um relacionamento forte com os pais, por quem tinha grande respeito. Andreas era caminhoneiro e no dia 25 de junho de 86, Andreas tinha uma entrega para fazer em Bilbao, extremo norte da Espanha. Mas o caminhão seria abastecido em Cartagena, no sul do país, mais próximo de onde eles moravam. A carga, desta vez, seria um material químico, ácido sulfúrico. Às 7 da noite do dia 24, eles foram para a cidade abastecer e seguiram para o norte, parando na cidade de Cuenca para dormir. Acordaram bem cedo e seguiram viagem, onde pararam às 5:30 da manhã em Madrid para tomar o café da manhã. Seguiram viagem e às 6 da manhã, já em Somosierra, Andreas percebeu que não estava tendo mais o controle do caminhão. O veículo estava indo muito rápido, aumentando a velocidade sempre e não conseguia parar. Ele estava a aproximadamente 140 km por hora quando colidiu seu espelho com o espelho de um outro caminhão que vinha na direção contrária. Isso fez com que ele virasse rapidamente o volante, perdendo o controle do veículo até colidir de frente com um carro. O impacto acabou fazendo ambos saírem da pista. A carga do caminhão, 20.000 litros de ácido sulfúrico, acabou se espalhando pela pista e principalmente na cabine onde a família estava. Para termos noção de como esse material químico é altamente perigoso, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês sobre ele. O ácido sulfúrico é um líquido incolor, inodoro, extremamente corrosivo devido à sua alta acidez e também muito inflável. Não só causa queimaduras químicas na pele, como também queimaduras térmicas como resultado da desidratação. É tão corrosivo que pode se alimentar de uma variedade de metais e pedras. Seus efeitos são imediatos. A Guarda Civil correu para o local do acidente. O primeiro passo foi evacuar a área o mais rápido possível. Depois que todos os civis e feridos foram removidos, eles concentraram seus esforços em neutralizar os milhares de litros de ácido antes que pudessem contaminar o rio Duraton, que ficava a pouquíssimos metros do local. A equipe teve que usar máscaras de oxigênio durante todo o procedimento. Areia e cal foram despejados sobre a área afetada e, após 3 horas de trabalho duro, a guarda foi capaz de respirar e olhar a cena. Assim que a poeira baixou, os agentes policiais começaram a dolorosa tarefa de identificar as vítimas. No caminhão, eles estavam com membros quebrados, cacos de vidro por todo o corpo e com muito sangue ao redor. Realmente não era uma cena fácil de se ver. Além disso,
partes do corpo foram parcialmente dissolvidas pelo ácido. Alguns dos documentos de Carmen estavam intactos e, fazendo as buscas no sistema policial sobre os familiares, pouco antes do meio-dia, eles acharam o telefone da mãe dela. Alô, boa tarde. A senhora é a mãe da Carmen Gomes? Sim, pois não? Aqui é da polícia de Somos Sierra. Estamos ligando para dizer que ela e o marido Andreas Gomes sofreram um acidente na estrada hoje pela manhã e, infelizmente, eles não sobreviveram. Ai, meu Deus! Como assim? Eu sinto muito, senhora. Nós entraremos em contato novamente quando tivermos mais informações, ok? E o meu neto? O Juan? Ele está bem? Desculpa, senhora, mas não tinha uma terceira pessoa no veículo. Não, não tem como. O Juan estava com eles. Minha filha me avisou ontem que os três iam viajar. O Juan só tem 10 anos. Ele não ia ficar em casa sozinho. Ao saber dessa informação, a equipe correu para verificar novamente a cabine do caminhão. Eles encontraram roupas e algumas fitas cassetes infantis, o que era uma indicação de que realmente uma criança já esteve na cabine em algum momento. Só que nenhum sinal do próprio Juan foi encontrado. Ao longo daquela tarde, mais pessoas chegaram e nos dias seguintes até um helicóptero e cães farejadores foram usados para a busca do garoto, só que misteriosamente Juan tinha desaparecido. As investigações em relação ao acidente também ocorreram e foi levantada a hipótese de que o freio tinha dado problema, só que a perícia descartou essa possibilidade após verificar que o mecanismo não tinha sofrido qualquer defeito mesmo depois do acidente. Foi verificado também que o tacógrafo, que é um instrumento que registra tempo, velocidade e distância, apresentava que, no percurso da viagem da família até o momento do acidente, o veículo registrou 12 paradas muito rápidas, onde cada uma durava entre 1 a 20 segundos. Outros motoristas de caminhão informaram que não existem motivos para paradas tão rápidas assim, pois normalmente eles precisam cumprir prazos e as paradas são praticamente restritas para refeições e descansos. Parar 12 vezes por alguns segundos numa estrada que não existe semáforo era muito estranho. As buscas permaneceram por 2 semanas até que foram encerradas sem terem encontrado o Juan. Por conta dessas informações diversas, teorias começaram a surgir. A primeira delas diz que o garoto sobreviveu ao acidente, sendo jogado pelo para-brisa, pois, pelo design do caminhão, Juan provavelmente estava sentado entre os pais, um local em que ele não deveria estar, pois não existia cinto de segurança naquele modelo de veículo. E, por conta disso, ele foi arremessado. Os pais, por sua vez, foram encontrados em seus cintos de segurança. Nessa teoria, assim que Juan foi jogado, ele pode ter ido para um rio que tinha ali próximo do acidente para limpar os cacos de vidro e, por descuido, caiu e foi levado para o rio. Só que essa é uma teoria um pouco estranha, quando podemos pensar que se num acidente desse uma criança de 10 anos sobrevive logo após ser arremessada de um para-brisa, ela no mínimo ficaria no local, chorando, sem saber o que fazer, e não se levantar em direção a um rio para se limpar. Mas é uma teoria que é bastante encontrada em todos os lugares e eu tive que trazê-la para vocês. A segunda é de que Juan foi completamente dissolvido no ácido, só que cientistas disseram que isso seria impossível. Mesmo que o líquido tivesse sido jogado completamente sobre ele, alguns restos mortais, como ossos ou dentes, ficariam lá. Acrescentaram que o ácido sulfúrico não faz o corpo humano sumir em apenas algumas horas. Para sumir completamente é um processo que pode levar semanas. A terceira teoria diz que ele poderia ter sobrevivido e alguém que passava na hora poderia ter pegado ele e levado ao hospital, mas no caminho ele poderia ter morrido
e essas pessoas entraram em pânico e, com medo de serem julgadas, decidiram esconder o corpo. Mas onde? Uma quarta teoria, que complementa a terceira, fala sobre tráfico de pessoas, tema que eu já trouxe em diversos outros episódios aqui no canal, como o desaparecimento de Lars Mittank, o desaparecimento das holandesas no Panamá e também o resgate aéreo de uma adolescente que viajava no voo da Alaska Airlines. Nessa teoria, essas pessoas que pegaram Juan como sobrevivente não tinham a intenção de ajudá-lo, mas sim traficá-lo. Uma quinta teoria diz que ele não estava no caminhão quando o acidente aconteceu, devido ao fato de as paradas realizadas por Andreas possivelmente foram para entrega de drogas, um serviço extra que ele poderia estar fazendo e que, por conta desse serviço, lá no posto de gasolina que eles pararam para tomar o café da manhã, a família poderia ter sido coagida a fazer uma entrega extra. Provavelmente eles tenham se recusado a cumprir e, como forma de obrigá-los, Juan foi mantido sequestrado por essas pessoas até que a entrega fosse feita. Eles resgatariam o filho no final da viagem. Isso talvez poderia ter ocasionado um surto em Andreas, fazendo assim com que ele perdesse o controle do caminhão e causando o acidente. Essa teoria de tráfico de drogas foi reforçada em 1987, quando um jornal publicou uma matéria sobre o acidente, dizendo que existiam concentrações de heroína em algumas das áreas daquele local. E, se essa teoria for verdadeira, provavelmente nunca saberemos qual fim levou o garoto. O desaparecimento de Juan é conhecido por toda a Espanha até os dias de hoje. Basta falar sobre o menino de Somosierra que muitos saberão dizer algo. Se estiver vivo, hoje Juan deve ter em torno de 45 anos, mas, infelizmente, o seu paradeiro, até hoje, é desconhecido.